dia, minha gente. Há muito tempo que eu não venho por aqui. Bom dia. Patrícia Cândido, a Sanguita. E hoje a gente vai falar para terapeutas que buscam ser mais confiantes. Eu não tô achando o filtro que eu gosto, então eu vou sem filtro mesmo, tá bom, meus amores? Muito tempo eu não venho aqui, né? Agora esse perfil, ele é um perfil que apoia pessoas que, além de ter uma formação convencional, também são terapeutas, né? Então, eu tenho muitas mulheres que vieram de outras formações, como enfermeiras, psicólogas, médicas, agrônomas, professoras, e que também estão se tornando terapeutas, né? Principalmente terapeutas integrativas, holísticas e tudo mais. Eu sou uma médica no momento de ser médica e uma terapeuta no momento de ser terapeuta, uma mentora no momento de ser terapeuta, e talvez toda essa diversidade que existe dentro de mim tenha sido um dos maiores buracos da minha falta de confiança ao longo da vida. Sabe, integrar várias partes da gente não é um fator tão simples assim. E quando a gente vai fazendo esse trabalho de reintegração, esse é um dos primeiros pontos, e de aceitação de todas as nossas partes, esse é um dos primeiros pontos para a gente ir se tornando mais confiante, entendeu? Então hoje o nosso tema aqui é como se tornar uma terapeuta mais confiante. Esse é um pequeno movimento, né, de conversa que hoje eu estou muito focada dentro da mentoria Curandeiras Contemporâneas, e como eu disse, é uma mentoria voltada para mulheres que vieram de outras formações, tipo enfermeiras, médicas, agrônomas, psicólogas, professoras, pedagogas, e que estão ali porque se encontraram nas terapias integrativas, se encontraram nessa linha do autoconhecimento e que também buscam trabalhar com isso. Então, o primeiro ponto, gente, é nós entendermos quais são os buracos da nossa autoconfiança. Recentemente eu pude conversar com uma mulher que está... uma mulher que está dentro da minha mentoria, né? E ela tem... Ela é mais quieta, mais caladinha e tudo. Então, eu ainda não conhecia o trabalho dela. E fui conversar com ela e percebi uma coisa muito interessante. Percebi que ela vem aumentando gradativamente. Ela se tornou terapeuta. Eu sou terapeuta há mais de 10 anos, né? E nem sempre eu tenho autoconfiança dela. Ela se tornou terapeuta há uns 2 anos atrás. E desde então ela vem trazendo pacientes. Ela trabalha principalmente com radiestesia, eu acho, algo assim. E o que eu percebi de interessante? Ela é confiante, ela confia no processo e ela confia no trabalho dela, entendeu? E eu venho falando muito isso, gente, o que faz a gente ser ou não ser uma pessoa de referência, ou a gente ter um trabalho que vai crescendo progressivamente, que vai atraindo mais pacientes, é a nossa confiança. E isso é um processo muito antigo, não é só falar, nossa, eu quero ser confiante agora, e vai acontecer. Mas a gente precisa ter consciência de que esse é o ponto. Eu vou dizer para vocês, eu trabalho como profissional autônoma, né, como mentora e tudo isso há muitos anos. E os momentos em que eu estive e tenho estado assim, em que a prosperidade flui assim com mais abertura, são os momentos em que eu estou muito confiante no meu servir. E como eu falei para vocês, uma das coisas que mais tirou a minha confiança ao longo de séculos foi o fato de que eu sou múltipla. Então eu começo por aí, né? A confiança é quando você integra. Então eu começo por aí, né? Como eu tenho uma parte médica e quando eu faço atendimentos médicos eu sou bem médica mesmo, né? Eu olho ali a pessoa, eu entendo se ela... Não é todo mundo... Eu uso a ferramenta da medicina, né? Então eu tenho a ferramenta da medicina. Quando eu sou terapeuta, eu uso a ferramenta das terapias. Então, e quando eu sou mentora, eu uso a ferramenta das mentorias. É impossível, viu? Quem faz mentoria comigo, é impossível não ter uma terapeuta ali no meio, né? Vocês sabem disso. Tanto é que minha mentoria é uma mentoria terapêutica hoje. Porque eu cansei de marcar mentorados, né? E, na verdade, ficar fazendo terapia com as minhas mentoradas. Principalmente nas mentorias individuais. Então, antes, né, assim, eu sempre percebi que às vezes eu valorizava mais a minha parte médica, achava que minha parte terapeuta, ela estava inventando moda, que ela nunca estava boa o suficiente, achava que minha parte mentora também estava sendo
como é que a gente fala? Sendo impostora, entendeu? Então eu precisei o primeiro ponto foi integrar todas elas dentro de mim e compreender que tá tudo bem se no meu atendimento de saúde mental, por exemplo, eu atendo uma pessoa como médica. Tá tudo bem também quando uma pessoa agenda comigo uma terapia de EFT e eu atendo ela por muito tempo como terapeuta de EFT. E tá tudo bem também quando a pessoa entra na minha mentoria, eu sou mentora dela. Então, esse tá tudo bem com todas as suas partes, gente, é um ponto que traz confiança. Primeiro ponto é você entender que tá tudo bem ser complexa, porque vocês não são simples. Se vocês fossem simples, vocês não seriam curandeiras contemporâneas. Vocês não são rasas. Se vocês fossem rasas, vocês não teriam ido atrás de terapias integrativas, de autoconhecimento, de profundidade, de espiritualidade. Então, se você é tão complexa assim, não queira ficar no raso só para agradar as pessoas, entendeu? Eu dei esse exemplo, né, lá no Curandeiras esses dias. Às vezes a gente passa uma vida escondendo a nossa parte mística porque ela incomoda. E eu também não tô falando para você jogar pérolas aos porcos do tipo, sei lá, você vai no churrasco de aniversário da prima, do fulano, do seu marido ou da sua prima, e você fica lá falando de espiritualidade, falando dos ETs, falando de autoconhecimento, né? Todo mundo que tá aberto para isso. Mas que você também não chegue nesses lugares e se sinta menor por ser diferente, entendeu? Eu passei uma vida querendo ser outra pessoa para ser aceita. E hoje que eu, fiz muito as pazes com quem eu sou, aí sim a autoconfiança vem, entendeu? Então, o primeiro ponto, como eu falei para vocês, é integrar quem você é. E o segundo, gente, é muito importante que vocês aceitem ser quem vocês são. Que vocês tenham o relaxamento de falar assim, olha, realmente eu nasci nesse mundo. Não foi para fazer o que todo mundo faz, foi para fazer diferente e eu fico em paz com isso. Eu não olho para isso como algo errado ou como algo que desagrada as pessoas, entendeu? Então eu fico em paz com o fato de que eu sou assim. Eu fico em paz com o fato de que eu sou a pessoa das energias, que eu trabalho com energias, ou que eu falo de energias, ou que eu sei quando eu atendo, sei lá, como médica, o quanto aquela minha energia afeta ali, né? Então, eu tenho que ficar em paz sendo quem eu sou. Isso é fazer vocês ficar mais confiantes. Vão me dando um retorno aqui se vocês estão curtindo, se é esse caminho mesmo. Gente, eu não consegui fazer um cronograma. Eu faço live todos os dias lá no meu canal Medicina da Alma. Quem não me segue lá, pode me seguir lá. Eu faço lives lá todos os dias, eu faço os cronograminhas assim, né? Às vezes eu faço um rascunho, não tem cronograma, na verdade, que eu abro o livrinho, né? E falo do livrinho. Mas geralmente antes eu faço um rascunho do que eu vou falar. Hoje eu não consegui fazer isso. Por quê? Tem aqui tudo na minha mente, mas é porque essa parte de ser confiante, gente, é quase que eu tenho que sacudir vocês. E eu tenho que me sacudir, eu tenho que sacudir e falar, para de ser louca, para de ficar nesse lugar de achar que não é pra você, que você não dá conta. Sabe quando você quer sacudir a pessoa pra ela acordar rápido? Sou eu essa pessoa, às vezes. Eu falo, para de ficar nesse lugar. E aí eu me sacudo também, para de ser louca, para de achar que não dá certo. Então, gente, enquanto vocês estiverem em cima do muro, não tem jeito de ser uma terapeuta confiante. Patrícia, então quer dizer que eu tenho que deixar tudo e ser terapeuta? Não, não é isso, como eu falei. Minha maior dificuldade foi não deixar tudo. Porque eu tive momentos, gente, eu tive uns 2 anos que eu não trabalhei como médica praticamente, 2021, isso 2022, 2023. Praticamente eu não atendia, assim, eu atendia mais terapias, um ou outro atendimento médico de medicina integrativa e muitas mentorias, muitas. No mês de 2023, eu decidi voltar a atender, inclusive infectologia. E eu fiquei com aquela crise, né? Por que eu tô fazendo isso? Eu já subi um degrau, já tô diferente, por que eu quero voltar? E eu percebi que eu não queria apagar minha parte médica. Não queria deixar de estudar medicina, não queria deixar de servir nesse lugar, entendeu? E eu precisei fazer as pazes com isso. E entender que isso não me define e, ao mesmo tempo, não me limita, entendeu? Do mesmo jeito que ter um atendimento de EFT e florais, ter todo atendimento terapêutico, também não me define e também não me limita. E ser mentora também não me define e também não me limita. Que existe algo muito mais
fervente aqui dentro de mim, entendeu? Que é quem eu sou. Então, fique em paz com quem você é, tá? O outro ponto é compreender as suas feridas, sabe? O que está por trás do processo que está te travando de ser uma terapeuta confiante. Falei agora o ser igual meu filho, o R diferente do povo do Sul. E aí, o que é a ferida que me atrapalha? Então, por exemplo, vou passar rapidinho aqui pelas feridas, gente, porque a gente precisa saber o que é que está me travando. Por exemplo, se eu tenho a ferida, a gente tem todas, vocês vão se identificar com todas, tá? Mas tem uma ou outra que é aquele BO que está mais importante agora. Por exemplo, somos múltiplas, graças a Deus, né, Norma? A Norma é da minha mentoria. A Maria Fernanda também, deixa eu ver quem mais está aqui. As outras eu não conheço. E aí, né? Bom, se você tem a ferida da rejeição, você vai temer ser rejeitada por ser quem você é. E você vai ter sempre aquele desconforto de estar sempre ali, tipo, querendo caber nos lugares, querendo ser aceita. Às vezes você vai querer impor para as pessoas quem você é. Sabe assim, vou querer impor, vou querer que as pessoas me aceitem, tudo, portanto, ou então eu vou ficar muito escondida, portanto que eu tenho medo de ser rejeitada de novo. Então, às vezes eu vou ficar muito, muito escondida pelo medo de ser rejeitada. E isso é muito inconsciente. Quando você vai olhar para trás na sua vida, você vai identificar, né? Por exemplo, eu estava esses dias identificando um momento que eu estava vivendo essa ferida da rejeição através do meu filho. Ele estava passando por um processo de rejeição na escola, eu estava lembrando isso ontem. E o quanto aquilo me fez voltar na minha criança com rejeição, entendeu? Então, tudo isso a gente vai aprendendo. Então, se eu tenho um principal medo da rejeição, eu não vou conseguir nem me expor, não vou conseguir falar do meu trabalho, não vou conseguir falar que eu sou terapeuta, que eu sou holística. Por quê? Porque quem eu sou pode ser rejeitado. Então, eu tenho medo de perder o amor das pessoas, eu tenho medo de não entrar nos lugares, tenho medo disso, né? Se eu tenho a ferida do abandono, e essa é a minha principal ferida nesse momento, assim, que eu tenho tratado muito, eu tenho medo de desagradar, eu tenho medo de ser abandonada, ou seja, eu tenho medo de ficar sozinha. Então, eu tenho medo de me posicionar como uma terapeuta confiante, começar a ter pacientes. E isso, por exemplo, é diferente do que os meus pais sonharam para mim. É diferente do que o meu marido acha que eu deveria fazer. Ou do que até os meus filhos vão falar, ela tá louca. Ou até os meus colegas da faculdade. Então, eu fico muito, muito importando com o que as pessoas falam, né? Essa é quem tem a ferida do abandono. E, às vezes, eu fico querendo agradar todo mundo. E nesse processo de agradar todo mundo, eu vou me perdendo. Então, a insegurança que vem desse lugar de querer agradar todo mundo, ela é muito grande. Porque você começa a perder quem você é. Tudo isso pelo medo de ficar sozinho, que é um medo visceral, que às vezes parece que ele não tá ali, porque eu, particularmente, sou uma pessoa que lido muito bem com a solitude. Mas eu tenho medo de abandonar, tipo assim, sei lá, é um medo visceral, como eu falei pra vocês, aquele medo de você ficar muito diferente do seu clã, né, digamos assim, e você não ser mais aceita no seu clã, entendeu? E o clã pode ser o seu grupo de amigos, pode ser seus pais, seus irmãos, pode ser o pessoal da faculdade, pode ser a sociedade de uma forma geral. Então, você tem que se analisar nesse sentido. O terceiro ponto, a terceira ferida importante que também pode te acometer é a ferida da humilhação. E aí vem o medo das críticas, né? Geralmente, pessoas que tiveram criações muito rígidas, e eu também tenho muito isso, aquela criação muito rígida, muito você tem que fazer tudo certinho, você tem que andar na linha, você isso, você aquilo. Geralmente a gente tem muito medo da humilhação. Por quê? Porque a gente tem medo de se envergonhar, de envergonhar alguém, de passar vergonha, sabe? Então a gente tem medo das críticas. Vem a primeira crítica, a pessoa trava. Né? Vem o primeiro hater ali falar do vídeo dela, a pessoa trava. Vem a primeira pessoa falar que é charlatã, a pessoa trava. Gente, todas essas vozes existem muito mais na sua cabeça, sabia? Poucas vezes as pessoas chegaram para mim para me chamar de charlatão ou disso, daquilo outro. Já aconteceu, mas foram poucas vezes. Então, é mais ou menos isso.
É o medo de você ser criticada, é o medo de você ser humilhada, né? A Glaucia falando que é o medo da humilhação, exatamente. Pode ser isso mesmo. Então, eu também tenho muito essa ferida, porque eu tive uma criação muito, eu falo que meu pai nunca foi militar, mas a minha criação foi do exército. Tipo assim, fim de semana a gente não podia acordar à tarde, porque segundo ele era perder tempo. Então, que a gente fosse fazer exercício, ou estudar, ou ler um livro, a gente nunca acordou tarde. Eu não consigo acordar tarde até hoje. E agora eu moro de novo perto dos meus pais, né? E aí ele começou com isso. Nossa, seus meninos acordam tarde demais, deixa eles dormirem até tarde demais e tal. Entra aqui e sai daqui. Meus filhos dormem até a hora que eles quiserem no sábado e no domingo. Às vezes eu chamo, porque já é meio-dia, né, gente? Mas eu deixo dormir. Porque eu acho que eu tive esse trauma, que eu não podia nem dormir. Era muito militar a minha criação. Foi positivo para muitos pontos? Foi. Fui muito bem educada, digamos assim, mas os traumas da ferida da humilhação, medo da crítica, né, medo de estar fazendo errado, medo de envergonhar, medo de ser vista como algo errado, né, é muito grande. Criada pelo mesmo pai, provavelmente. Meu pai é foda, é gente boa demais, ele é um grande sustentador de várias questões da minha vida e uma grande cura também, mas teve esse rolê aí, né? Porque ninguém é bom o suficiente ou ruim o suficiente. É a mesma coisa que ser terapeuta tem a parte boa e tem a parte ruim, e não ser terapeuta tem a parte boa e a parte ruim. Ser médica entende? Tudo que a gente vai fazer na vida, morar em Florianópolis tem a parte boa e a parte ruim, morar aqui em Minas tem a parte boa e a parte ruim, né? Então tudo na vida é assim. E aí vem a outra ferida, gente, que essa também eu demorei a perceber que eu tinha, que estava fazendo muita diferença também, que é a ferida da traição. A ferida da traição são aquelas pessoas que têm medo de serem traídas em suas expectativas. Ela tem outra raiz, tem um monte de rolê, depois vocês estudam lá no meu curso de feridas emocionais para vocês entenderem. Mas ela tem... A ferida da traição, ela tem essa coisa de você ter criado, se você criar expectativas em relação a algo ou a alguém, você temer perder o controle. Então, são as pessoas muito controladoras. É assim, ó. Tá, eu vou fazer se você terapeuta, mas eu tenho que ganhar tanto por mês, eu tenho que fazer assim assado, eu tenho que ter tal lugar. E se isso não acontece, a pessoa surta. Então, ela não consegue, às vezes, transitar para o seu profissional autônomo porque ela quer controlar tudo. E dentro dessa parte das energias, a gente sabe, o universo pede pra gente confiança, não controle. Então, é aquela pessoa que quer controlar todos os processos e aí ela fica perdida ali, né? Porque ela quer controlar quanto ela vai ganhar por mês, quantos pacientes vão chegar, ela quer controlar o resultado do outro, né? Então ela tá sempre interferindo muito no outro, na vida do outro, né? Então ela tem essa coisa do excesso de controle, tá? E às vezes você acha, não sou controladora. É sim, vai ver aí, no fundo, se você não é, entendeu? Eu achava que eu não era, não. Eu sou bastante, mas eu tô já curando isso. E a última ferida, eu tenho muitas alunas assim, que é a ferida da injustiça, mas ela faz a pessoa ser rígida, né? O que é a pessoa rígida? É aquela que vai fazer milhões de cursos de terapias e não vai começar a trabalhar porque ela nunca se sente boa, nunca está perfeita. Ela é rígida consigo, ela está sempre se cobrando estar muito melhor do que ela está naquele momento, entendeu? Então ela nunca está pronta, nunca está boa o suficiente, exige um perfeccionismo muito grande, e aí isso gera mais insegurança, porque o que traz a confiança, e aqui a gente entra no terceiro ponto. Então, o primeiro ponto é se aceitar como você é. Segundo ponto, reconhecer suas feridas, encontrar os caminhos de cura para elas. Terceiro ponto é a prática, meus amores. Não tem jeito de você ter confiança se você não tiver prática, né? Ontem rolou uma conversa profunda lá no grupo das curandeiras, eu não consegui nem ouvir todos os áudios ainda, porque as meninas estão, alucinadas, conversando. Tudo começou com uma pergunta sobre catarse. Como é que você lida com catarse? A minha paciente saiu daqui, ela fez um tratamento, liberou a ferida da rejeição, foi isso que uma curandeira ela falou. Fiz um atendimento com ela, ajudei ela a reconhecer a ferida da rejeição e tal. Ela saiu do atendimento e foi parar na UPA. Teve uma crise, né? Gente, isso está fadado a acontecer com todo mundo. Comigo já aconteceu. Da minha paciente tomar um floral. Isso já aconteceu e
E de repente ela foi parar no pronto-socorro por uma simulação de um infarto, que depois a gente viu que era uma crise de ansiedade. Só que essa crise, ela mudou totalmente a vida dela. Totalmente. Essa cliente minha, isso foi lá nos idos de 2017, 2018, tem quase 10 anos. Na época, ela mudou tudo. Ela mudou a alimentação, ela foi fazer exercício, ela foi para o autoconhecimento profundo. É outra pessoa. Então, a crise dela veio assim, numa catarse emocional. Se você tiver medo, tem jeito da gente diminuir catarses emocionais? Tem, hoje eu entendo isso, né? Mas se a gente ficar querendo ter controle sobre a liberação emocional do outro, a gente vai estar sempre querendo segurar o processo do outro. E isso, gente, a gente só sabe lidar com catarses emocionais à medida que a gente vai trabalhando, entendeu? À medida que a gente vai atendendo as pessoas, que a gente vai tendo ali problemas, soluções para determinadas questões, a gente vai aprendendo a lidar com isso, entendeu? Então, isso é um ponto muito importante, trabalhar, ter pacientes, ter clientes, porque a gente vai perdendo o medo. Eu sempre falo assim, não tem nada, assim, é sério. Com certeza existem bons, maravilhosos terapeutas de floral e de EFT por aí, mas é um lugar que eu tenho tanta segurança que meu trabalho é bom, tenho tanta segurança quando eu indico um floral para uma pessoa, assim, mas é muita, tá? Quando eu atendo uma pessoa. Sabe por quê, gente? Porque eu nunca deixei de fazer isso. Quando eu comecei a estudar floral, eu já dava logo para os meus pacientes, né? Isso lá em 2012, 2013, meus pacientes de medicina mesmo. Eu me lembro que eu ia para os cursos eu me lembro que 2016, há 10 anos atrás, eu fiz vários cursos de florais, foi um ano muito interessante na minha vida, foi 10 anos atrás, foi um ano muito positivo para mim. Foi o ano que a minha filha nasceu em 31 de dezembro de 2015, então eu estava com uma recém-nascida, eu passei o ano todo com uma recém-nascida. E ao mesmo tempo, eu ia para todo lado para fazer curso de terapias. Eu mergulhei nas terapias integrativas. Então, no ano de 2016, eu fiz minha primeira formação de antroposofia. Depois, em 2020, eu fiz outras, né? 2021, na verdade. Mas em 2016, eu fiz a minha primeira formação de antroposofia. Foi profunda. Fiz várias formações de terapias integrativas e fiz formações mais aprofundadas de florais de Bach. Essas formações mais profundas de florais de Bach, eu viajava para o interior de São Paulo, levando o bebê no carrinho, meu marido, minha mãe e meu outro menino. Olha que louca. Eu punha todo mundo dentro de um carro, a gente alugava um carrão, tipo uma caminhonete, sei lá. Ia todo mundo, eles ficavam se divertindo ali, né? E eu ficava estudando florais. Cada vez que eu voltava dessas imersões, já eram de 3 dias, tipo sexta, sábado e domingo. Cada vez que eu voltava, era muito louco. Era um monte de gente que vinha querendo atendimento. E eu fui ficando tão confiante, porque eu entendia que era uma coisa assim, que só podia ser uma coisa de Deus, sabe, assim? Porque era uma coisa que eu simplesmente ia, fazia, voltava e estava cada vez melhor naquilo. Então, eu nunca tive medo. Em 2016 também foi o ano que eu fiz a formação de EFT, tudo junto. Floral, EFT, antroposofia e com uma menina pequena, com um bebê, né? Não sei porque que eu fiz essa loucura, gente, não sei. Mas eu fiz. E aí, então, assim, eu liberei muita coisa. Eu tive muitas catarses. Eu passei por situações, assim, até loucas mesmo, assim, de catarse mesmo. Tipo, me levou na justiça a funcionária que trabalhou na minha casa 1 mês. E eu despedi ela porque ela me pediu dinheiro para comprar um carro. Eu achei que ela não estava muito normal. Quando a pessoa te pede dinheiro para comprar um carro, eu achei meio esquisito. E aí eu despedi ela. Ela me levou na justiça por 1 mês de trabalho. Ela perdeu, tá? Mas todo o desgaste que eu tive que passar ali, eu usando as minhas ferramentas. Floral, era Holly, tomava litros de Holly. E EFT o tempo inteiro para liberar tanta raiva que eu sentia ali. Então eu tive curas e catarses. Eu só hoje acolho com muita facilidade a catarse do outro porque as minhas foram profundas e ainda continuam sendo. Ou vocês acham que eu vim parar aqui do lado da minha mãe e do meu pai se não foi por alguma catarse de liberação, né? Então, e por alguma cura que eu tenho que fazer aqui nesse lugar. Então a gente vai passar a vida toda, se a gente tá, como eu falei, vocês não são qualquer pessoa, gente, vocês são profundas, vocês são espirituais, vocês são diferentes. Então, vocês vão aprender. Quando vocês assumem esse lugar, assume mesmo o seu poder, você vai conseguir ancorar a catarse do outro.
numa boa. Por quê? Porque você vai assumir o seu poder. Você vai se colocar nesse lugar, sentar no seu trono, entendeu? Sentar no seu trono e acionar a sua egrégora. Sua egrégora espiritual vai te ajudar. Seu eu superior, não precisa ser nem egrégora, seu eu superior vai te ajudar nesse momento. Que é o seguinte: nossa, mas eu ainda não tenho experiência de atender. Você vai atender com o seu eu superior de mão dadas, entendeu? Sabe por quê? Porque você coloca a responsabilidade num lugar divino que você tem, entendeu? Então, você está num lugar divino, seu eu superior está com você. Seus atendimentos vão fluir. Então, não tenha medo de ir para os atendimentos, não tenha medo de cobrar. O maior medo de cobrar é porque você tem medo de entregar um trabalho ruim, entendeu? Se você vai com seu eu superior, o seu trabalho vai ser bom, vai ser bom. A pessoa vai ter os resultados que ela quer? Talvez não, porque talvez o que ela queira ainda não está no radar dela. Então, eu tive pacientes, clientes que não melhoraram com florais. Por quê? Porque talvez eles não tenham nem a sensibilidade ainda necessária para acessar aquilo, sabe? Assim, para acessar aquela cura. Tanto é que às vezes eu vejo, tem gente que sempre volta, esses dias eu atendi uma pessoa que sempre volta para se consultar comigo. E aí eu falo: fulana, você melhora mesmo com floral? Porque eu gosto de ouvir dela. Muito, eu melhoro muito. Então tem gente que melhora muito. E tem gente que fala assim: isso não resolveu pra mim, entendeu? Então são pessoas diferentes. Por isso que quando a gente vai... Bom dia, Gi Sabino. Por isso que quando a gente vai trabalhar como terapeuta, a gente precisa realmente perder esse medo da nossa técnica falhar e colocar isso a nosso caminhar com o nosso eu superior. Tá bom? Então, gente, eu não vou fazer uma live longa, já vi aqui que são 10h30, né? É um convite também. Essa semana a gente tem a mentoria Curandeiras Contemporâneas. Tem um link aqui na bio, é uma mentoria para profissionais de terapias que estão atravessando esse lugar, né? Esse chamado de trabalhar com as terapias e não se sentem confiantes ainda. É um grupo muito potente de mulheres, muito especiais. A gente trabalha muito, a gente fala muito, a gente se desenvolve muito juntas. Então, nessa segunda a gente começa um novo ciclo, que é o ciclo em que a gente vai trabalhar o arquétipo de Maria, Mãe Maria. Esse arquétipo eu nunca trabalhei ainda, vai ser muito bonito, eu sinto. Então, o convite é para quem está aí disponível, quem está precisando desse up para se tornar mais confiante, ter mais clientes, prosperar, organizar esse caminho como terapeuta, olhar para isso, entendeu? Por que caminho como terapeuta? Como eu falei, não interessa de qual formação você veio. Lá no meu grupo a gente tem médicas, enfermeiras, pedagogas, psicólogas, que mais, gente? Agrônomas, entendeu? Pessoas que vieram de diversas formações e que estão ali unidas por um caminho. Existe dentro delas uma curandeira interior que precisa ser desperta para se tornar mais confiante, né? Então, é a médica que é consteladora, a outra que é acupunturista, a enfermeira que também trabalha com arcturianos, a outra enfermeira que trabalha com terapias integrativas, a pedagoga que é terapeuta integrativa, entendeu? Então a gente tem todo esse mesclar de mulheres e eu quero convidar você para estar com a gente agora nesse mês de... Aqui tem o link da mentoria, eu não vou ficar explicando como ela funciona. No link da mentoria você tem tudo. Como ela funciona, valores, né, os encontros, se você pode assistir todos depois, se você não estiver naquele momento, tá bom? Eu vim aqui fazer essa live para chamar mesmo, vai que tem alguém aí disponível, né, para entrar nesse novo ciclo com a gente, tá bom? Que começa na segunda, tá certo? Então, lembre-se disso, para você se tornar uma terapeuta confiante, como eu falei aqui, são alguns pontos. O primeiro é você ter integridade de quem você é, cada dia mais aceitando quem você é. O segundo é reconhecer quais feridas estão te guiando e buscar os caminhos para curá-las. O terceiro ponto é você ter prática, praticar, nem que seja com valor baixo, tudo mais, para você ter prática. E o quarto ponto é caminhar com seu eu superior ou uma egrégora, que vai te dar essa segurança no começo, quando você não se sente segura ainda. Tá bom? São pontos importantes que facilitam a vida de uma terapeuta, né? Então, ficamos por aqui, por hoje, certo? E a minha sugestão é que vocês continuem me seguindo aqui.
Tem a mentoria Curandeiras Contemporâneas. Lá no meu outro perfil, Medicina da Alma, também você encontra muito material. Tem cursos, tem os meus links de atendimentos. Lá tem lives todos os dias de desenvolvimento, de autoconhecimento. Mas meu convite é realmente para você estar com a gente na mentoria Curandeiras Contemporâneas, tá bom? E se você precisar de alguma assessoria individual e tudo mais, eu faço também. Faço menos hoje, né, porque eu tô muito focada em outras coisas, assim, outros projetos. Mas eu faço também tudo ali no link da bio, tá bom? Espero vocês na mentoria, meninas que já são da minha mentoria. Nos vemos segunda-feira. Até mais.